Você já parou para pensar por que a gente tem tantas unidades diferentes para medir pressão, PSI nos pneus, milibares na previsão do tempo, atmosferas em mergulho? Parece uma confusão, né? Mas cada uma dessas unidades conta um pedaço da história de como a ciência aprendeu a medir algo que a gente nem consegue ver, a pressão do ar. E essa história é fascinante, cheia de gênios e experimentos incríveis. Vamos mergulhar nesse universo e desvendar de onde vieram o Pascal, o bar, o Psie e até o milímetro de mercúrio. Fica comigo que você vai entender por que essa sopa de letrinhas faz todo o sentido. A nossa jornada começa lá no século XVII com um italiano chamado Evangelista Torricelli. Ele era assistente de ninguém menos que Galileu Galilei. Em 1643, Torricelli fez um experimento que mudaria tudo. Ele pegou um tubo de vidro, encheu de mercúrio, que é um metal líquido bem pesado, e virou de ponta cabeça numa bacia também com mercúrio. O que aconteceu? Parte do mercúrio desceu, mas uma coluna de 760 milímetros ficou lá, paradinho no tubo. Torricelli percebeu que o que segurava aquela coluna era o peso do ar, empurrando a superfície do mercúrio na bacia. Ele tinha acabado de inventar o barômetro e, sem querer, criou a primeira unidade de pressão, 1 milímetro de mercúrio, que a gente também chama de Thor, em homenagem a ele. Ele provou que o ar tem peso e que vivemos no fundo de um oceano de ar. A descoberta de Torricelli abriu as portas para muita gente. Pouco tempo depois, na França, um cientista e filósofo genial chamado Blaise Pascal ficou obcecado com a ideia. Ele pensou: se o ar tem peso, então a pressão deve ser menor em lugares mais altos, certo? Para provar isso, ele pediu para o cunhado subir uma montanha chamada Puy de Dôme com um barômetro. E não é que ele estava certo. A coluna de mercúrio realmente baixou conforme o cunhado subia. Foi uma confirmação espetacular. Em homenagem a essa e outras contribuições fundamentais sobre fluidos, a unidade padrão de pressão no sistema internacional, USI, foi batizada de Pascal. Um Pascal é uma força bem pequena, é a força de 1 newton aplicada numa área de 1 metro quadrado. É tão pequena que a gente geralmente usa quilopascal ou mesmo hectopascal, que são 1.100 pascals, respectivamente. Aliás, aqui vai uma curiosidade. Você já viu na previsão do tempo a pressão em milibares, certo? Pois bem, 1 hectopascal é exatamente igual a 1 milibar. A Organização Meteorológica Mundial adotou o hectopascal para ficar alinhada com o sistema internacional, mas na prática a medida é a mesma. Então, quando você ouvir 1013 hectopascais, é o mesmo que 1013 milibares, que é a pressão atmosférica média ao nível do mar. Mas e as outras unidades? De onde veio o bar? O nome vem da palavra grega baros, que significa peso. O bar foi proposto por um meteorologista norueguês chamado Wilhelm Bigernes, lá no começo do século XX. Ele queria uma unidade que fosse mais prática para o dia a dia da meteorologia. Um bar é definido como 100.000 pascals. Isso é muito, muito perto da pressão atmosférica normal, que é cerca de 101.325 pascals, por ser um número mais redondo e fácil de trabalhar. O bar e seu derivado, o milibar, se popularizaram rapidamente entre os meteorologistas do mundo todo. É uma unidade que nasceu
da necessidade prática de simplificar os cálculos e as medições do tempo. Agora vamos cruzar o oceano e falar de uma unidade que todo mundo que tem carro ou bicicleta conhece bem. O PSI. A sigla vem do inglês Pound Force per Square Inch, ou seja, libra-força por polegada quadrada. Essa é uma unidade que nasceu no coração da Revolução Industrial, principalmente nos países de língua inglesa, como a Inglaterra e os Estados Unidos. Com as máquinas a vapor, motores e sistemas hidráulicos se tornando comuns, os engenheiros precisavam de uma forma de medir as altas pressões dentro desses equipamentos. O sistema imperial, com suas libras e polegadas, era o padrão por lá. Então, foi natural criar uma unidade de pressão baseada nele, uma libra de força espremida numa área de uma polegada quadrada. Simples e direto para as necessidades da engenharia da época. É por isso que, até hoje, calibramos os pneus do carro em PSI. É uma herança direta dessa era de inovação industrial. Então, vamos organizar as ideias. O Pascal é a unidade científica oficial. Super precisa, mas pequenininha. O bar é o seu primo prático, criado para facilitar a vida na meteorologia, valendo 100.000 pascais. O PSI é o filho da engenharia industrial, nascido no sistema imperial de medidas. E o milímetro de mercúrio é o avô de todos eles, o resultado do experimento genial de Torricelli, que começou toda essa história. Cada unidade tem seu lugar e sua origem, e entender isso nos ajuda a navegar por esse mundo de medidas. Mas como a gente converte uma na outra? Não é tão complicado quanto parece. A chave é usar a pressão atmosférica padrão como referência. Uma atmosfera, ou um ATM, é igual a 760 milímetros de mercúrio. É também igual a 101.325 pascals. E é aproximadamente 1,013 bar ou 1.013 milibares. E em PSI, uma atmosfera equivale a mais ou menos 14,7 PSI com essas equivalências. Você pode usar uma regra de 3 simples para converter qualquer valor. Por exemplo, se você quer saber quantos pascals tem em um PSI, é só dividir o valor de uma atmosfera em pascals pelo valor em PSI. É matemática básica que nos permite falar a língua de qualquer uma dessas unidades. Hoje, a tecnologia para medir pressão evoluiu muito. Não usamos mais apenas tubos com mercúrio. Temos sensores eletrônicos super precisos, pequenos o suficiente para caberem no seu celular ou smartwatch, que medem a pressão atmosférica e ajudam a determinar sua altitude. Esses sensores usam materiais que mudam sua resistência elétrica quando são pressionados. O princípio é diferente, mas o objetivo é o mesmo daquele experimento de Torricelli: quantificar a força invisível que o ar exerce sobre tudo e todos nós. Da previsão do tempo à engenharia automotiva, do mergulho em grandes profundidades à aviação, entender e medir a pressão é fundamental. Cada unidade que aprendemos hoje não é só um número, mas um legado de séculos de curiosidade, engenhosidade e da busca incansável do ser humano por compreender o mundo ao seu redor. Da próxima vez que você for calibrar o pneu do seu carro e o frentista perguntar quantas libras, você pode sorrir e pensar em toda a história por trás daqueles números no calibrador. É a ciência
e a história trabalhando juntas no seu dia a dia. Espero que você tenha curtido essa viagem pela história das medidas de pressão. É incrível como algo tão cotidiano pode ter uma origem tão rica. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. E me conta aí nos comentários, qual dessas unidades você mais usa no seu dia a dia? Um grande abraço e até a próxima!